O que eu desejo pra você? Um beijo, um queijo e nada mais. Que esse amor seja eterno enquanto cure e que a felicidade te procure. Que seja eterno enquanto cure. Não acho palavras pro que aconteceu com você aqui. Eu não aguento ver isso. Vocês não têm noção, que tristeza. Os nossos queijos que eu fiz com o moço, que tá em teste de 5 meses. Isso não é normal. Isso não é justo. Não é justo. A mesma pessoa que tinha que estar fazendo a nossa última vistoria veio aqui fazer isso, gente. Isso é maldade. Isso é maldade. Acabei de chegar em Biúna, interior de São Paulo, para conhecer essa queijaria familiar. Eles produzem queijos inspirados em queijos espanhóis, mas também queijos autorais. Passaram por momentos difíceis, mas hoje é só alegria e eu já tô doido para ouvir essa história de superação e felicidade. Ô Luzita, me conta como que começou a história da Cabanha Molequinha. A Cabanha Molequinha foi um desejo de ter um espaço no campo, né, pra gente relaxar, curtir a natureza. E eu acho que mais forte, né, do que isso foi as minhas raízes na Espanha, né. A minha família, elas estão numa área, a maioria das minhas tias, primas, em área rural na Galícia. E o Ayrton, principalmente, desde quando ele conheceu lá a primeira vez que ele foi conhecer minha família, ele se apaixonou pela forma de vida que eles tinham, queijo, vinho, né? E é isso, aí ficou na cabeça dele assim, e ele sempre falava, a gente vai ter um canto também como esse. E a gente começou a buscar, né? E essa região aqui de Biúna, ela tem muito essa característica, é muito parecida com a Galícia, o verde, a topografia. E aí a gente também com os netos, né, começando a chegar netos naquela época, 2010, e a gente imaginava, né, eles correndo por aqui, com pônei, com a natureza, com animais. Então foi tudo isso que foi dando esse impulso para a gente vir buscar esse lugar. Por que chama Cabanha Molequinha, que essa história é incrível? Ai, meu Deus. Bom, todo mundo foi jovem, né, um dia. Então, a dona Luzita, eu a conheci com 14 anos. Eu era um menino um pouquinho mais que ela, tenho 5 anos mais que ela. Então, essa era uma forma carinhosa de a gente se chamar. A gente se apaixonou e ela me chamava de molequinha, eu chamava ela de molequinha. Isso foi uma brincadeira. E desde daquele tempo eu prometi para ela que eu ia dar uma fazenda para ela com o nome dela. O maior da falou, você vai ter uma fazenda chamada Molequinha. E isso focou na nossa brincadeira, na saída. Então, a primeira coisa que nós fizemos, quando nós compramos o sítio, foi cumprir a promessa. Coloquei o nome de Cabanha Molequinha. E onde o queijo entra nessa história, Luzita? Pois é exatamente nessas minhas origens na Espanha, né? Nas nossas visitas, a gente chegava lá e a primeira coisa era, vamos lá pegar queijo com a tia Maria, com a Joana, e é o queijo de Arzúa, né, daquela região do norte, e a gente se deliciava. E aí nessa viagem, após a compra aqui do sítio, da cabanha, ele comprou uma vaquinha, né, e eu já tinha essa vaquinha para ter o leite no fim de semana,
E falei para o meu tio, agora eu posso aprender a fazer esse queijo aqui com as tias para reproduzir lá, né, na nossa propriedade. E no dia seguinte já me avisaram, fulano vai fazer queijo amanhã. E lá estava eu, presenciando aquela produção caseira, né? Não é nem artesanal, muito caseira mesmo. E foi meu primeiro contato, eu nunca tinha visto fazer queijo, né? Comia, mas não tinha presenciado a produção. E foi o meu primeiro contato nesse dia, nessa viagem. E cheguei aqui e comecei a fazer, né? E já se apaixonou. E já me apaixonei. Foi um amor à primeira vista, meu e da família, né? Porque eu não pude mais parar de fazer queijo, desde então. O queijo é interessante, né? Que a maioria dos produtores, eles começam com leite, né? E depois vai aprendendo e transforma em produtor de queijo. Nós foi meio diferente. Nós compramos uma vaquinha para produzir o nosso leite e gostamos da brincadeira. E como toda a família dela mora na Espanha, nós fomos para lá, a gente ia para lá várias vezes. E a gente aprendeu lá a fazer esses queijos. Então a gente se namorou com os queijos lá e falamos, por que não levar isso para o Brasil? E começamos com uma brincadeira, viemos trazendo um queijo muito gostoso que tinha lá e trouxemos isso para cá, no intuito de fazer para a família. Jamais a gente pensava em crescer ou vender ou fabricar alguma coisa comercialmente. Não, é que era para nós. E foi tomando uma forma, o pessoal foi gostando, o queijo foi sendo aceito. Eu costumo brincar que a gente tentou primeiro matar a família, depois nós tentamos matar os amigos, e aí a coisa conseguiu, nós não conseguimos matar ninguém. Então o queijo foi tomando essa forma e está nesse ponto que está agora, né? Ô, Luzita, e você tem queijos autorais, né? Eles têm inspiração de queijos espanhóis, mas são queijos autorais, são feitos, criados aqui no Brasil. Como que você vê essa diferença desse terroir? Quando você come um queijo com uma denominação de origem espanhola, traz essa receita para cá, coloca as suas adaptações e faz esse queijo aqui. O que o daqui tem de especial que o de lá poderia ter? Então, tem até um fato curioso, que tem alguns anos, depois dos 2 anos que eu comecei a brincar de fazer queijo, eu resolvi que eu ia levar o meu queijo para minha família lá. Então eu levei queijos que eu fiz aqui para Espanha. E confesso que no momento que eu coloquei numa reunião de família, né, que a gente sempre faz quando chega lá para comemorar, coloquei na mesa com um medinho. Um receio. Meu Deus, o que eles vão falar, né? Porque você sabe que espanhol é bruto e no médio que fala. Eles não têm rodeio. Minha família, principalmente, é muito assim. E eu coloquei na mesa mesmo. E aí cortamos o queijo, porque o espanhol ele come a sobremesa e depois ele toma café com queijo. O queijo é quase uma sobremesa, né? Exato. Faz parte da sobremesa. Faz parte do pó. Não é igual o brasileiro que usa o queijo como aperitivo, né? Isso, não. É diferente a forma. E aí, quando cortei o queijo e começaram a comer, eu comecei a olhar para um, para outro. E eles começaram a falar, mira, nena, está muito mejor que o nuestro. Aquilo me fez assim muito bem, né? Então, tem diferença, né? Claro que tem, na textura, sabor, tem diferença. O gado lá é a rúbia galega e outro tipo de gado também, leiteiro. E isso traz diferença no leite. Então, matéria-prima diferente, resultado final não tem como ser igual, né? Por mais que você faça da mesma maneira. Mas eu recebi esse feedback deles e eu fiquei hiper feliz. Eles gostaram mais do meu queijo do que do próprio queijo lá da região. Que legal. Foi muito bom.
Luzita, e quais são os queijos que vocês produzem aqui hoje? Então, eu faço o montanha, que na Espanha chama tetilha, só que é uma denominação de origem protegida. Eu não poderia usar o mesmo nome aqui. E pela nossa topografia, eu nomeei de montanha. Parece uma montanha. Parece, né? Mas fico triste, eu gostaria que ele pudesse chamar tetilha. E ele é um queijo de massa cru, ele é bem amanteigado, levemente defumado, né? O formato dele, eu trouxe as formas, né? Então ele é um queijo prensado, né? Tem uma maturação, gosto dele com uma maturação de uns 30 a 35 dias. Eu acho que ele atinge um ponto assim melhor com esse tempo de maturação. Ele também tem uma leve acidez, né? Eu acho que ele chega a ser quase lácteo ali, né? No começo. Mas ele tem um sabor, assim, absurdo, né? Ele traz uma complexidade de sabor, assim, muito incrível, né? Ele é untoso, né? Ele é amanteigado, então o nosso leite é leite de gado Jersey, então isso ajuda muito, favorece muito a gordura, favorece muito, né? E a alimentação também, que a gente sempre cuida muito dessa parte, a alimentação das vacas, né? Nós optamos pela raça Jersey, porque já bem antes de produzir o queijo, eu sempre gostei da raça Jersey. Sempre estudei ela, sempre vi. Então ela é uma raça propícia. O leite do Jersey é diferenciado. Ele é um leite próprio para fazer o queijo. Ele dá um sabor diferente, ele tem um sólido diferente, ele tem um teor de gordura alto, é mais aproveitado. E o Jersey é um encanto, a Jersey é dócil. Você vê ali na ordenha, pessoal, eu tenho visitação ali na sala de ordenha, que eles vêm, passam a mão, elas não se assustam, é uma coisa fora de sério, a docilidade. Além do que é um gado que a conversão alimentar dela, ela é muito boa. É diferente de um gado de grande porte. Então, para uma propriedade pequena, que produz o queijo, é uma raça muito viável. Eu adoro o Jersey, eu sou suspeito em falar. Eu não me vejo criando outra raça de nenhum. O queijo montanha, né, que é produzido aqui em Biúna pela minha amiga Luzita, esse queijo tem origem na Galícia, na Espanha, no norte da Espanha, na região de Santiago de Compostela. E dessa região o queijo é fabricado com leite de vaca integral, fabricado com leite cru. E aqui no Brasil a Luzita conseguiu realmente reproduzir esse queijo com as características muito parecidas, que é um queijo que tem uma certa acidez, porque ele é um queijo de massa crua, ele não tem aquecimento, então ele desenvolve bastante acidez e ao mesmo tempo que ele é feito com leite integral, ele tem uma cremosidade, uma untuosidade impressionante. Então é um queijo que tem características muito particulares, ele imita mais ou menos o seio de uma mulher e é um queijo extremamente tradicional na Espanha que está sendo feito com muito sucesso aqui em Biúna. Depois de conhecer o queijo montanha, que é inspirado no queijo espanhol tetilha, vamos conhecer os outros queijos produzidos pela Cabanha Molequinha. Começando pelo queijo Javier. E depois tem o Javier, né, que também é um queijo de massa crua, né? A maturação também, eu gosto muito da maturação dele de 30 dias. Ele fica com um sabor também muito gostoso, também amanteigado. O queijo Javier é uma homenagem que nós fizemos ao Javier, que era um espanhol, um homem de grande personalidade, que foi o que nos apresentou o queijo na Espanha. Então, quando nós estávamos lá, ele vinha de prontidão e falou: vem cá que eu vou te dar um queijo. Aí ele chegava com um queijo daquele tamanho, aquela delícia, que é essa, o Javier. E a gente foi se apaixonando.
por ele, por aquele queijo. E aqui nós começamos, falamos, vamos levar isso para o Brasil, vamos tentar fazer. Foi quando nós trouxemos a tecnologia de lá, fomos aprender. Aí nós fomos buscar cursos, né, para aprender a fazer, o que colocava, qual fermento. E o Javier, infelizmente, já não estava mais com a gente. Então a gente fez uma homenagem para ele. Nada mais justo, né, de colocar o nome dele no queijo, que o caminho foi ele, é ele que nos ensinou a fazer esse queijo. Depois eu tenho de massa semi-cozida, nomeei como araucária, né? Faço com fermento também especial, também pasteurizado. Ele lembra muito a textura de um polenguinho. O queijo araucária é pelas araucárias que eu tenho aqui, né? Na propriedade aqui. E nós temos também o queijo ferradura. O queijo ferradura é um queijo, nós colocamos esse nome pela Rota Ferradura. Nós estamos em uma rota turística, graças ao trabalho já de 3 ou 4 anos, junto ao Contur, né, secretário de Turismo, junto ao prefeito, e ele colocou aqui na cidade a rota turística, chamada Rota Ferradura. Ela já está prontinha. Em março de 2023, teve um episódio que eu tentei que segurar para não me emocionar, né? Então nós vamos chorar juntos. Vai ser muito difícil essa conversa. Que eu não acho palavras para o que aconteceu com você aqui. De um fiscal vir e destruir com toda a sua produção. Eu não consigo dizer o que você passou. Então acho que eu só tenho que agradecer. Em nome do queijo artesanal brasileiro que vocês passaram aqui. Eu acho que não foi fácil, né? Muita gente viu, acompanhou. E muita gente do queijo artesanal acho que gostaria de estar aqui hoje falando isso para você. Muito obrigado por vocês não desistirem, por vocês terem coragem e enfrentar isso de uma forma tão grandiosa, né? A pancada foi enorme, né? Porque quando você faz uma coisa com amor, principalmente quando você é jovem, você está lutando pelo financeiro da vida e tal, então você faz com amor, sem amor, mas você tem que sobreviver. Nós chegamos num ponto da vida, como eu disse, que a gente comprou aqui para lazer, para desfrutar do que a gente trabalhou 50 anos para trás. Então, tudo que a gente fez aqui, desde jardins, tudo, foi com muita dedicação para a nossa terceira idade, né? E o queijo veio junto, né? Então, veio por amor, com amor e por amor. Quando eu comecei a fazer queijo na cozinha da minha casa, eu não sonhava que eu ia produzir queijo para vender, né? Não tinha esse sonho, mesmo porque de família é uma coisa natural. Bom, então, a coisa aconteceu, a gente não mediu, ela veio por si, o dia a dia que trouxe, cada fato que foi acontecendo, né? Então, quando a gente fez a queijaria, porque eu precisava de espaço mais profissional, né, correto para fazer, envolveu muita determinação e muita vontade de fazer melhor a cada dia, né? E toda essa determinação e força veio da empatia que a Cabanha Molequinha tem pelo movimento queijeiro. Me realizo e me fortaleço em me manter pensando nisso que você falou. Quem está começando, né? Quem pensa em começar, essa família que vai se fixar no campo, produzir alimento para ter seu sustento, eu acho que isso que nós passamos, eu acho que já vai ser difícil alguém passar. Eu acho que a gente está abrindo aí uma porta, né? Mais ampla, né? Mais justa, né? Porque isso é justiça. Eu acho que isso é justiça, né? E ela a pessoa que produz alimento, ela tem que ser respeitada, muito respeitada. Espero que com isso a gente consiga que não aconteça isso principalmente com pequenos. Tem muito menores que a gente que
sofrem bastante e lutam e fazem um produto bom. A gente foi simples, um instrumento talvez que Deus tenha colocado nesse caminho aí para poder fazer. Nós não fizemos nada além de coragem, foi o caminho que ele trouxe a gente, foi a circunstância que fez a gente chegar até aqui. Luzita, como que você viu o futuro do queijo artesanal no Brasil? Olha, agora eu vejo assim com muita esperança, né? O nosso país é imenso, é muito carente de tudo. Agora, de queijo, então, né? Pela infinidade de queijos que se encontra mundo afora, nós somos pobríssimos, né? Então, aqui, o que a gente conseguir produzir de queijos autorais, inovadores, ou mesmo tradicionais, europeus, enfim, o mercado tem como acolher isso tudo, né? E então, até então, a legislação estava muito fechada, né, para o autoral, para o inovador, né? Mas agora eu começo a sentir que eu acho que nós estamos em um novo tempo do queijo artesanal. Eu tenho essa esperança e isso está me motivando bastante a seguir. O que o queijo significa para você? Olha, hoje eu tenho que falar que ele faz parte de todos os meus dias do ano, né? Porque a gente está iniciando agora de uma forma com a inspeção na queijaria nova, né? E buscando aumento de produção de leite, muita procura, pessoas que querem revender. Então, assim, ele está tomando, né, os nossos dias assim completos, fins de semana, a visitação turística, né, que a gente recebe turismo fim de semana, então as pessoas querem conversar, querem entender a nossa história e conhecer, a gente tem que falar de queijo, então o queijo é a nossa vida assim, de dia e de noite, aqui em casa. O queijo, ele te ensina você a ter o tempo, não adianta você correr, é ele que manda. Então, a natureza, né, ela faz você aprender, não adianta você querer, eu vou mexer essa massa mais rápido, não adianta, o queijo é ele que manda. A maturação, ele tá bom ou não, você vai ter que aprender, ele pede, o queijo te ensina, né? Então, ele te ensina até... você tem que ter muita paciência, né? Ele não é um produto que você possa fabricar, soldar, vender por uma caixa e entregar. Não vai estar bom. Então você vai ter que provar muito, muito ali. Até você desconfia até do teu gosto, você começa a provar. Será que eu estou achando gostoso, mas você quer dar para o vizinho, você quer dar para o amigo, olha, você quer a resposta do amigo, manda aquele. Se tiver ruim, você me fala. Então, essa é a interação, né? O queijo te ensina. Nós podemos dizer, então, que o queijo é o professor do tempo. É o professor do tempo, com certeza.